Você que já ouviu falar da tese do século, aquela que envolve a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, muito provavelmente já ouviu falar também das chamadas teses filhotes. E dentre elas eu destaco a tese da exclusão do ISS da base de cálculo dos mesmos tributos, do PIS, PASEP e da COFINS. O raciocínio é basicamente o mesmo. Se o STF reconheceu que o ICMS não compõe a receita bruta para efeito de apuração do PIS e da COFINS, por que o ISS então iria compor? A questão é que, quando o STF decidiu em favor dos contribuintes do ICMS, ele decidiu que o PIS, PASEP e a COFINS deveria incidir sobre a receita bruta menos o valor do ICMS destacado ali nas notas fiscais de venda mercantil. Se o STF decidir da mesma forma, com base no mesmo raciocínio, em favor das empresas contribuintes do imposto municipal, a gente precisa, antes de mais nada, saber: será que o impacto econômico da aplicação dessa tese vai ser semelhante? A gente pode adiantar para você que não. E não por quê? Porque o apelido tese do século que se deu lá para a exclusão do ICMS da base do PIS e da COFINS decorreu principalmente do fato de que o governo teria um impacto financeiro muito grande em decorrência dessa decisão. E assim foi. Segundo algumas notícias veiculadas na imprensa à época, a tese do século implicaria o direito de os contribuintes recuperarem mais de 400 bilhões de reais em créditos de recolhimentos a maior a título de PIS e COFINS. O impacto que está se noticiando em relação a essa tese filhote, ele não chega nem a 30 bilhões de reais. E você vai entender quais são as três variáveis que vão tornar a discussão dessa tese por uma empresa prestadora de serviço e contribuinte do ISS viável ou inviável. Eu digo isso porque para algumas empresas prestadoras de serviços, os créditos que ela pode recuperar se essa tese filhote for acolhida podem ser tão pouco expressivos que ela nem tenha a iniciativa de ajuizar uma ação e perseguir esses valores. Talvez ela aguarde a definição ali da discussão e quando a discussão, uma vez definida em prol dos contribuintes, tiver aplicação para todos, ela passe a se valer desse benefício. Agora, quais são as três variáveis que a gente deve levar em conta na hora de decidir ajuizar ou não uma ação nesse sentido? Olha que eu estou falando para você que pode ser um empresário contribuinte do ISS, para você que pode ser um assessor contábil, que pode ser um assessor jurídico, um advogado de uma empresa prestadora de serviço, ou simplesmente alguém que conhece, que tem relacionamentos com empresários do setor de serviços. Eu quero mostrar para você aqui, com dois exemplos muito práticos, as três variáveis que devem ser levadas em conta. Vamos imaginar aqui no primeiro exemplo que uma determinada empresa ela tenha o faturamento a título de prestação de serviços equivalente a R$1 milhão e que ela esteja sujeita ao ISS pela alíquota máxima, a alíquota de 5%. E vamos pressupor também que ela esteja no regime cumulativo de apuração do PIS, PASEP e da COFINS. E nesse regime, a alíquota do PIS é de 0,65%, da COFINS de 3%. A soma dessas duas alíquotas equivale a 3,65%. Se a gente considerar a regra atual que está vigente lá na legislação, essa empresa ela vai ter a recolher a título de PIS, PASEP e COFINS sobre o faturamento o equivalente a R$ 36.500. Se o STF julgar em prol dos contribuintes essa discussão e determinar que esse valor pago a título de ISS, R$50 mil, nesse nosso exemplo, seja abatido da base de cálculo daquelas duas contribuições federais, o PIS e a COFINS dessa empresa deixaria de ser R$ 36.500, passaria a ser R$ 34.675. Essa diferença aqui de R$ 1.825 seria a economia obtida pela empresa para cada R$1 milhão faturados. Como a gente tem a possibilidade de recuperar aquilo que envolve os últimos 5 anos, desde que o contribuinte ajuize a ação e não haja modulação dos efeitos, por isso é tão importante ajuizar a ação, para que, em havendo modulação, o STF, preservando os interesses daqueles que protocolaram a ação antes, ele garanta esse direito de recuperar o passado para todos aqueles que tiverem com algum tipo de processo em curso. A gente vai então imaginar esse valor aqui de 1.825 multiplicado por 60 meses. Isso daria um crédito nominal a recuperar de R$ 109.500. E ao aplicar a taxa Selic sobre esses créditos, a gente pode prever aí um acréscimo
de mais ou menos 30%, entre 20% e 30% de atualização sobre esse valor, de sorte que a empresa prestadora teria ali algo em torno de 130, 140 mil a recuperar. Agora, se no município onde a empresa prestadora que foi discutir essa tese para evitar o risco da modulação dos efeitos, limitar o seu direito à recuperação, ela foi e ajuizou uma ação, mas no seu município a atividade que ela desenvolve é tributada pelo ISS com a alíquota mínima, a alíquota de 2%, o crédito potencial aqui, considerando os últimos 60 meses, cairia para R$ 43.800. Seria o equivalente a apenas R$ 730 por mês. E veja que eu estou falando de um faturamento que não é tão baixo a nível de prestação de serviço, considerando que a empresa do Simples não pode se beneficiar dessa tese. As empresas prestadoras de serviços que faturam R$ 1 milhão por mês ou mais, elas fazem parte aí de um grupo que não é, do ponto de vista numérico, a maioria das empresas prestadoras de serviços. Mesmo assim, tem muita empresa prestadora que fatura, inclusive, valores muito acima desses que a gente está utilizando aqui no exemplo. Aí eu vou imaginar outro cenário. A empresa X, que é a empresa aqui da nossa hipótese, ela é tributada pelo regime não cumulativo de PIS e COFINS e ela está sujeita ao ISS pela alíquota de 5%. Para cada R$ 1 milhão de receita bruta, ela hoje não considera nada a título de exclusão para efeito de cálculo do PIS e COFINS, de sorte que ela tem que calcular o PIS e COFINS considerando as alíquotas desse regime, que somadas totalizam 9,25%. Mas tendo essa tese acolhida, ela passa a ter direito de aplicar 9,25 sobre uma base menor, 1 milhão menos os 50 mil reais. A base de cálculo sendo 950 mil, a alíquota de PIS e COFINS sobre esse valor reduzido, sobre a base de 950 mil, representaria aí um valor de PIS e COFINS a recolher de R$ 87.875. Note então que a economia mensal aqui para essa empresa, ela já é mais expressiva, ela vai a R$ 4.625. E se a gente considerar que esse é o faturamento da empresa ao longo dos últimos 60 meses, o crédito nominal dela chega a R$ 277.500. Com a atualização pela taxa Selic, muito possivelmente esse crédito ali chegaria a um patamar próximo de R$ 350 mil. Agora, apesar da alíquota aqui de PIS e COFINS totalizar um percentual bem mais expressivo, se essa empresa ela presta um serviço que no município dela ou no município em que ela atua, a alíquota da tributação é a alíquota mínima, o ISS incide apenas com um percentual de 2%, a recuperação cairia para um patamar bem inferior, seria de R$ 111 mil, com a atualização pela taxa Selic, ficaria ali talvez em torno de 130 a 140 mil. Por isso a gente pode dizer, as três variáveis que vão determinar se essa tese é viável ou não são, em primeiro lugar, o faturamento da empresa. Quanto maior o faturamento da prestação de serviço, maior o potencial de recuperação de crédito. Segunda variável importante, a alíquota do ISS. Ela pode não ser nem de 5 nem de 2, a depender do município e do serviço, pode ser de 3, de 3,5, de 4, mas considerando os extremos, ela vai no limite ser no máximo aí de 5%, que no nosso exemplo representa R$ 50 mil para o valor de 1 milhão faturado pela empresa prestadora. Aí a terceira variável, considerando depois de faturamento, depois de alíquota do ISS, é o regime de apuração do PIS e da COFINS. Se a gente está falando de uma empresa que está sujeita ao regime não cumulativo, as alíquotas são bem mais expressivas e por isso essas alíquotas vão gerar também um valor de economia e de recuperação tributária mais significativos. E aí eu finalizo enfatizando mais uma vez, se você é empresário do setor de serviços, se você assessora uma empresa do setor de serviços, avalie com muito carinho a ideia de ajuizar uma ação para evitar que o Supremo Tribunal Federal venha a modular os efeitos e garantir esse direito apenas para aqueles que dali por diante contribuem com o ISS e dali por diante, a partir do seu julgamento, é que tenham o direito de abater o valor do ISS no cálculo das duas contribuições federais. Agora, se o STF modular os efeitos, o natural é que ele faça como em muitos outros casos, preserve o direito daqueles que ajuizaram a ação antes do seu julgamento. E assim como a gente já viu em outros casos, nesse caso pode ser da mesma maneira. O STF pode determinar que o direito daqueles que começaram essa discussão no âmbito judicial anteriormente, esse direito seja preservado. Quero agradecer a sua audiência, espero que o conteúdo que a gente trouxe aqui tenha agregado mais valor para a sua carreira e quero também pedir a você que se inscreva no nosso canal, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas que possam se interessar pela matéria e também não deixe de postar os seus comentários. A gente espera você aqui nos próximos vídeos. Um forte abraço e até lá!